Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conteúdo da Academia Dynamics. Eu sou o Luiz, sou arquiteto de soluções e hoje vamos continuar com o tema de ERP. Isso, nós temos então adentrado nesse assunto rico, como eu disse na aula anterior, né? Fizemos um overview básico para vocês entenderem que existe uma solução na família Dynamics, né? Esse ecossistema muito rico aí em soluções, né? Então vamos continuar nesse sentido e hoje, né? Como eu disse, aula 2, o que nós falaremos? Nós falaremos o seguinte: nós vamos acessar uma máquina virtual. Vou passar aqui para vocês como acessarem. Creio que muitos já devam saber como acessar, né? O Learn da Microsoft é aberto, muito rico também aí em conteúdos, né? Vamos tirar um proveito disso daí para a gente também poder agregar conhecimento. Vamos passar pela configuração das opções de usuário. Vamos dar uma navegada pelo sistema para ver como que fica o sistema após a gente realizar aí então a configuração do usuário, que seria no nosso caso eu como usuário, como eu quero que a minha sessão seja exibida, e por final também vamos entrar num assunto muito complexo. Esse eu digo complexo por quê? Porque o sistema todo utiliza o catálogo de endereço global. Quem já conhece o AX, veio de 2009, 2012, sabe a importância do catálogo global de endereços, né, e a sua complexidade. Então, bem utilizado, ele agrega muito. Mal utilizado, ele se torna ali um enrosco, porque ele começa a ter muito percalço. Vamos então entrar em cada um dos seus pontos. Vamos começar então aqui falando para vocês o que é a VM, né, quando a gente fala de uma máquina virtual. Então, para isso, né, tem o endereço que está aqui na tela no slide, mas também esse endereço está na descrição do vídeo. Isso, como vocês podem ver, eu disse que é do Learn da Microsoft. Então, quando vocês acessarem esse endereço, ele já vem dizendo que vocês vão realizar um lab. Perfeito. O lab é uma máquina virtual completa do Dynamics. Ela fica disponível para você por 2 horas, permitindo que você realize qualquer operação dentro dele. Então, nós vamos começar por aí. Vamos acessar nossa máquina virtual. Quando vocês acessarem então esse link, ele terá essa carinha que vocês estão vendo aqui no corpo do site, com essa opção para vocês clicarem aqui para carregar então o modo da VM. Quando vocês acessarem, vou passar com vocês aqui como que vocês entram. Ele tem todas as instruções na tela, é bem simples, mas vou passar aqui para que não fique nenhuma dúvida. Após isso, acessaremos então, como eu disse, as configurações aqui da opção do usuário, para a gente deixar ele com nosso idioma, nosso formato de moeda, né, o país que nós estamos. Por quê? Porque o RP, né, o Dynamics 365 FO, ele é global. Então ele vem sempre configurado como se você estivesse nos Estados Unidos. E aí depois você pode ter a configuração da organização. Eu vou explicar isso futuramente quando a gente implementar uma organização, mas você também pode ter a sua opção pessoal, como que você quer enxergar a carinha dele. E ainda nós vamos dar uma navegada aqui pelo sistema também, para vocês podem ver que depois que eu configurei a sessão aqui, ó, a minha telinha está em português. Então eu vou ensinar para vocês como deixar também a telinha em português, né? Isso, como eu disse, pode ser feito em nível de organização, como pode ser feito em nível de usuário. Vamos passar pelo catálogo de endereço global. Vocês vão entender por que eu tenho esse catálogo de endereço global e a importância dele dentro do sistema. E por fim, a gente deixa aqui dizendo que, para vocês não perderem nossos conteúdos, a próxima aula, depois desse belo conteúdo, nós vamos falar de entidades legais. O que é uma entidade legal? É uma filial. É mais uma empresa. Imagina um grupo que tem uma ou N empresas embaixo do mesmo CNPJ. Não vou entrar nesse assunto agora, não é o nosso tema aqui, mas só para vocês saberem que nós estamos sempre preparando conteúdos muito bacanas e muito ricos para vocês. Legal? Então, falando nisso, o que nós vamos fazer? Como eu disse, aqui está então a telinha do Learning, que disponibiliza, né, a partir desse link que está na descrição do vídeo, eu repito, ele vai permitir que nós acessemos então aqui o módulo da VM. Deixa eu só diminuir a minha câmerazinha aqui. Aí fica isso fica melhor para a tela. Perfeito. Então nós temos o que? Nós temos aqui como acessar uma VM do Dynamics 365 FO. Antes que muita gente me pergunte, eu sei que vão me perguntar, existe outra maneira sim. Né? Nós estamos aqui para ser mais prático, mais rápido no aprendizado, nós estamos temporariamente acessando uma VM do Learning. Ah, mas eu gostaria de ter uma VM para eu poder acessar aqui na minha máquina. Existe sim.
né? Vou passar com vocês isso em aulas futuras, porém, só para adiantar para vocês, são 120 gigas de download que será preciso realizar para cada um de vocês, né? Eu já tenho instalado. Aula futura eu falei a demonstração como funciona uma VM, né, instalada realmente, não apenas essa de online aqui para a gente dar uma olhadinha, mas isso fica para uma aula futura. Para este momento, essa VM aqui ela nos atende perfeitamente. Então acessamos aqui essa URL. A partir daqui então a gente tem esse botãozinho aqui, né, que eu disse para vocês para launch de carregar, né, a VM. Clico sobre ela. Então ele vai iniciar para a gente aqui uma máquina virtual. Eu disse, é muito simples. Então o que, que ele vai acontecer aqui? Vamos lá, deixa ele carregar. Então ele está carregando aqui. Às vezes a conexão, por ser um ambiente de treinamento, né? Então vou pedir para ele, diz que a máquina não estava iniciada. Vamos iniciar, é muito rápido. Isso pode acontecer com todos, tá? Pegar uma máquina e ela não está iniciada. Então ele está pedindo para a gente aguardar enquanto ele inicia. Então, aproveitando então enquanto ele aguarda aqui para iniciar a máquina virtual, né, eu lembro a vocês para não deixar de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações. Isso nos fortalece cada vez mais para sentir que o nosso trabalho tem agregado para vocês, ok? Então, vamos lá, muito bem. Então agora sim ele está no jeito para a gente navegar. Tá? Pode acontecer, não é comum acontecer de você pegar, pode ser fuso horário, coisa do tipo. O que acontece aqui então? Ele inicia pedindo para que a gente se logue. Quando vocês acessam, ele sempre vem com as instruções. Onde que ficam os dados de acesso? Aqui nessa parte direita do monitor, eu tenho algumas instruções. Do lado de instrução, eu tenho a opção de recursos. E aí ele tem os dados de acesso. Então, para acessar a seção do servidor, eu tenho aqui, ó, Resource Group, ele já vem com o usuário informado, basta eu clicar, eu não preciso digitar, basta eu clicar sobre a palavra password, ele preenche o campo, eu clico aqui nessa setinha para a direita, né, que é Submit ou Enviar, ele valida então se o usuário está correto, basta aguardar que ele vai já fazer todo o processo para a gente. Perfeito, é isso. Então ele já inicia, inclusive, né, o navegador, né, no caso o Edge, para a gente poder efetuar o login no Dynamics. Isso vocês podem fazer a qualquer horário, 24 horas fica disponível. Só vale lembrar então que aqui ele mostra o tempo que tem ainda restante da sessão, né? Ele tem um tempo de 2 horas. Porém, eu repito, são tempo suficiente para a gente fazer por enquanto nossos laboratórios. Então vamos só aguardar. Não é uma máquina, vamos dizer assim, muito rápida, porque é um ambiente gratuito, mas é uma máquina que dá para a gente poder utilizar para o que nós precisamos. Só aguardar então ele solicitar aqui o usuário. Muito bem, então ele exibiu. Como eu já havia acessado essa máquina hoje, ele já tem aqui que eu me loguei com este usuário, estão vendo? Caso ele peça para vocês o usuário, basta vocês clicarem sobre o nome do usuário que está aqui na parte superior e feito isso, ele pede a senha. É o mesmo procedimento. Eu clico sobre a palavra que está na frente de password e ele vai então preencher. Eu clico em Sign, que é logar, né? Não preciso salvar essa senha aqui. Ele pede para a gente confirmar a sessão. E aí então ele está iniciando a nossa sessão no Dynamics 365 Finance and Operations. Eu posso, para melhorar minha navegação e visualização, eu posso recolher um pouco esse painel da direita aqui. Ele não deixa eu ocultá-lo. E eu posso também, aqui na parte superior direita, eu tenho um monitorzinho escrito Display que ele permite que eu use Full Screen. Ele vai preencher a tela, pelo menos, para a gente poder ter uma navegação mais, né, amigável, mais tranquila aqui, para não ficar aquela poluição de informações. Muito bem. Então, feito isso, o que a gente faz agora? Vamos configurar o nosso ambiente.
Por que eu digo configurar o nosso ambiente? Porque vejam que ele traz um ambiente todo em inglês, né? Ou seja, ele vai trazer com aqueles dados de data padrão americano, vai trazer moeda no formato de dólar, né? E também eu posso mudar a cor do meu tema. Como que eu faço isso? Então, quando você, um usuário ou um analista, né, um consultor que está ali acompanhando a implementação do projeto, precisa de fazer essas configurações. É muito comum nos projetos isso ocorrer. Aqui na parte superior direita, eu tenho nessa barra de título, a gente chama essa barra azul de título, eu tenho aqui uma engrenagemzinha. Vejam, clica aqui sobre essa engrenagem, ele tem a primeira opção que é User Options. Legal. Então ele exibiu aqui justamente como eu disse, olha só, nós podemos mudar até a cor aqui que nós temos das barras, por exemplo, o azul, eu não quero azul, né? Vamos falar assim, eu quero aqui no caso esse marrom. Ele já em tempo real mostra para vocês como que vai ficar a carinha do Dynamics. Ah, não, eu não quero nessa cor aqui, não gostei, né? Eu quero verde. Enfim, é a cor que você se identificar, né? Quer ele em vermelho? Deixa ele em vermelho. Quer em azul claro? Põe em azul claro. Quer em azul escuro? Né? Como que eu quero o padrão das letras, do espaçamento aqui? Eu posso alterar isso aqui, tá vendo aqui? Size é o tamanho. Quando eu clico aqui, ele expande um pouco. Mas aí vocês vão ver que não vai ficar bom, porque dependendo do formulário que for acessado, as informações ficam dispersas e não são todas exibidas de maneira bacana para o usuário poder trabalhar. Então vamos deixar o padrão aqui. Ótimo. Então eu vou deixar a minha cor padrão, né? Quer mudar a cor para... Beleza, mudei um pouquinho a cor aqui. Salvo. Enquanto eu não salvar, ele não aplica a minha mudança. Quando eu sair e voltar, ele volta para o padrão. Ok? Beleza, então mudei a cor do meu tema. Agora sim vamos mudar as informações que são necessárias, como eu disse. Aqui em preferências, eu tenho algumas informações. Então ele fala assim, né, startup, ou seja, iniciar. Quando o sistema iniciar, o que ele vai fazer? Qual é a companhia que ele tem que iniciar para aquele usuário? Vale lembrar, gente, que essas informações aqui, elas também são herdadas de uma configuração principal, que nós chamamos de configuração da organização. Ok? Mas se o usuário, como eu disse, fala, não, a organização aqui adotou a cor verde, mas eu não gosto de verde, eu gosto de outra cor, ele pode mudar, né? Ele pode vir aqui e colocar que ele está num outro idioma. Eu me identifico melhor com o inglês para trabalhar do que com o meu idioma natural brasileiro, né? Português Brasil. Não tem problema, ok? Então eu venho aqui e digo o seguinte, olha, qual é a minha linguagem então? Eu vou apagar aqui a minha linguagem, digito PT de português e tracinho. Ah lá, ele já exibiu então que identificou o idioma português Brasil. Clico sobre ele. Isso é muito comum acontecer, porque são informações de dados de usuário, ok? Ele está dizendo o seguinte, olha, não é possível editar, por quê? Porque tem outro usuário trabalhando. É um dado de sessão, é normal ele exibir essa informação, não se preocupe, não tem nada errado, ok? Pressiono o close, pressiono o Shift F5 para ele voltar ao valor original, close, muito bem, vamos ver se ele vai aceitar, não aceitou, perfeito, Ctrl F5 para ele atualizar e pegar as últimas informações do servidor, vamos dar uma olhadinha, ele voltou então para o inglês, a gente vem aqui novamente, PT-BR, ó, agora ele aceitou. Depois que eu pressionei o Ctrl F5 para ele baixar a última atualização, ele voltou ao estado original. E aí ele disse, ó, você fez uma alteração das suas preferências de linguagem. Atualize o seu browser para aplicar essas alterações. Então primeiro eu salvo. Perfeito. Depois que eu salvei, né, costuma-se pressionar um Ctrl F5. Isso aqui, Ctrl F5 é de navegador, não é do Dynamics especificamente. O Ctrl F5 ele busca as últimas atualizações de um site no seu serviço onde está hospedado. No caso nosso aqui, lá na OS, existe ainda a OS que existia lá no 2012, 2009, ela está no Azure. E aí agora pode ver que meu ambiente já passou para português. Então eu volto em preferências para a gente continuar. Legal. Beleza, então meu idioma agora é português. Qual que é meu formato de moeda? Mesma coisa, PT, traço. Ele vai dizer então que nós estamos aqui. Vamos localizar aqui, PT, BR.
Mesma coisa, ele sempre fala que só vai ter só vai a partir do momento que o salvar e atualizar serão então pegos aí as alterações. Qual que é meu fuso horário? Nós estamos no Brasil, então nossa região aqui, por exemplo, o Sudeste, cada um vai se identificar onde que se encontra. No meu caso aqui o fuso horário é Brasília e o meu país não é os Estados Unidos. Nós estamos aqui no Brasil, BRA, salvo. Perfeito. Depois que eu salvei, então eu posso pressionar um Ctrl F5 para ele atualizar e sincronizar o ambiente com o servidor. Ok? Perfeito. Isso, muito bem. Aqui ainda nessa telinha de preferência de usuário, nós temos aqui uma opção muito simples, ela já vem preenchida, que é esse carinha aqui, ó, manuseio de documento. O que significa manuseio de documento? Né, para quem já é acostumado com o AX, por exemplo, né, ele permite que para cada registro você anexe documento. Por exemplo, eu estou fazendo um cadastro de um cliente e eu peço para que ele me envie um comprovante de endereço. Eu posso pegar aquele comprovante de endereço, por exemplo, ou ele já me passou um PDF, ou me passou lá um doc, que seja. Então eu pego aquele arquivo e anexo no registro correspondente ao cadastro do cliente. É simplesmente isso, para poder permitir o manuseio de documento. Aqui na conta, no caso aqui vocês estão vendo que eu posso alterar esses dados, por quê? Porque eu sou um administrador do sistema. Mas numa organização, no dia a dia de trabalho, o usuário não pode, ele enxerga, mas ele não pode vir simplesmente aqui e alterar. Porque esses dados aqui são os dados que são herdados do Active Directory, do servidor. Ok? Então, por exemplo, o ID do usuário, imagina se o cara entra lá e altera sem querer e salva, ele nunca mais acessa o sistema. Vai ter que abrir chamada, aquela coisa toda. Dados de e-mail. Né? Então, assim, só mostrando para vocês, a pessoa vai enxergar se a organização permitir, porém ele não vai poder fazer alteração nesta guia de conta. Fluxo de trabalho. Aqui eu tenho algo bem simples, que é só para dizer o seguinte, legal, além do e-mail, né, corporativo que já é cadastrado quando você faz parte de um grupo de workflow, né, um fluxo de trabalho, você pode pôr um alternativo, por exemplo, eu quero que também receba uma cópia no e-mail pessoal. Além do meu e-mail corporativo, eu estou na rua, pelo meu celular eu acesso o meu Outlook lá de uma conta, um Hotmail, um Gmail que seja, e aí eu posso enviar para um e-mail alternativo também. E também eu tenho aquela situação, né, de delegação. O que significa delegação? Muito simples. Então eu sou um usuário que eu tenho uma alçada de aprovação, porém eu tirarei férias no período de data até tal. O que eu posso fazer? Eu vou dizer o seguinte, na minha ausência, outro usuário que eu deleguei vai poder então aprovar os fluxos que vierem para mim. Então eu posso vir aqui, adicionar um usuário e dizer para ele qual vai ser a data inicial e data final, que ele vai estar permitindo que aquela pessoa aprove por ele e vai estar habilitado. Quando vencer o prazo, ele sai fora. Não vamos aprofundar nesse assunto agora, é só para vocês saberem então que o sistema também dispõe desse recurso de maneira muito fácil. Ok? Então, perfeito. Então, configurei as minhas opções de usuário de maneira muito simples. Então, só recapitulando, o que nós fizemos? Alteramos a cor, vimos que podemos alterar a cor de tema, que são as barras aqui de títulos. Acessamos preferências, modificamos o meu idioma padrão, pode ver que meu sistema agora está em português. Alterei o formato de data e hora também para o padrão brasileiro. Alterei o fuso horário, para ele estar de acordo com o nosso horário do Brasil. E alterei o meu país. Esse aqui é muito importante por vários motivos. Todo local que eu fizer um cadastro, que ele precisar de dizer de onde ele vai herdar algumas informações como legais, por exemplo, informações de endereços, ele vai sempre sugerir daquele país que está configurado. Então é bem simples, legal? Então falamos de opções do usuário. Aqui na barra da lateral esquerda, eu tenho aqui um desenhozinho de uma casinha que está escrito início. Ele vai me retornar então para a tela principal do Dynamics com o espaço de trabalho padrão. Perfeito. E aí o que acontece então? Vamos dar uma olhadinha quando a gente fala então que vocês estão vendo aqui, né, a área de trabalho. O que seria isso? Seria um workspace. Né? Em inglês, o pessoal acessa a primeira vez e vê a palavra workspace. Então, vou expandir o painel de navegação. Eu tenho esse pin aqui só para fixar ele momentaneamente. Fica mais fácil, né? Favoritos. É legal que a pessoa você tem aquelas funcionalidades do dia a dia que ele executa, né, na rotina e ele quer de maneira rápida ter um acesso a elas. Botão direito sobre qualquer funcionalidade você pode adicionar a esses favoritos. Né?
quais foram as funcionalidades recentes que você acessou, que o usuário acessou, ele vai acessar aqui, estarão aqui. Aqui, como eu disse, né, espaços de trabalho, que são os workspaces, isso aqui pode ser sim depois personalizado, nós vamos ver em aula futura. Você pode alterar os que existem e criar espaço de trabalho personalizado, que são esse aqui, ou seja, você pode pegar aquele conjunto de funcionalidades que um determinado usuário usa com frequência, em vez de ele ter que ficar acessando um módulo para acessar uma funcionalidade, sai dali e vai para outro módulo, você cria um espaço de trabalho para ele, aonde ele entrará e terá tudo aquilo que ele precisa para poder executar as atividades do dia a dia dele. Então essa é a finalidade dos espaços de trabalho. E aí, por fim, eu tenho realmente os módulos. Os módulos contemplam, então, todas, né, eu repito, os módulos contemplam todas as funcionalidades do sistema, cada uma no seu respectivo módulo. Nós vamos fazer um overview geral. Cada aula que nós formos avançando, formos falando de temas, nós vamos entrar no seu módulo e vocês conhecerão desde como configurar e como utilizar aquele módulo. Então aqui vocês podem ver como eu deixei em português, né? Então eu tenho a administração da organização, que são dados básicos da empresa, né? Todos os módulos estão aqui, ó. Eu tenho contas a pagar, contas a receber. Eu tenho aqui a parte de impostos, né? Então todos os módulos, todas as funcionalidades que nós precisamos, para cada tema que nós formos abordando, nós explicaremos qual módulo que está sendo utilizado e quais funcionalidades que são necessárias para que aquele processo seja atendido. Então, pensando em navegação, é um sistema totalmente web. Depois que você deixou ele em português, a pessoa passa por uma capacitação ou treinamento e aí ela vai conseguir então se localizar dentro do sistema aquilo que ela precisa. Pensando como consultor, depois que eu conseguir acessar o ambiente, eu preciso, né, seja quem estiver responsável, seja um consultor que está ali tocando, vamos dizer assim, né, levando aquela implantação, ele precisa de fazer algumas configurações. Nós vamos começar pela configuração básica, uma das mais importantes, como eu disse, que é o catálogo global de endereço. Exatamente. E também nós vamos, depois disso, evoluir, como eu disse, para a entidade legal, que são as filiais, né, tal, e as sequências numéricas. Cada uma você vai, no seu momento, entender o porquê e como fazer. Aqui, nós vamos falar um pouquinho agora sobre catálogo global de endereço. Muito bem. Para eu acessar o catálogo global de endereço, eu tenho dois locais dentro do sistema. Eu tenho ele na administração da organização, como eu disse, que são funcionalidades básicas para todo o sistema. Eu tenho ele aqui, estão vendo? Ó, catálogo global de endereço. Porém, eu também tenho um outro módulo que é um pouco menos poluído, vamos dizer assim, de tanta funcionalidade, que é esse aqui, ó, comum. O que significa comum? É praticamente funcionalidades que são comuns a todos os módulos. Todos os módulos que precisar daquele recurso, ele fica aqui dentro. Então, quando eu acessar aqui comum, eu tenho, expando aqui comum, lá, primeira opção, catálogo de endereço global. Vamos abrir então essa funcionalidade. Vou recolher essa barra aqui, isso, para poder maximizar a tela, para ficar melhor. Muito bem, eu cliquei aqui duas vezes, ele pegou para um novo registro, mas eu não quero, então eu volto aqui, comum, catálogo de endereço global. Muito bem, o que acontece aqui então, pessoal? Ele está trazendo para nós aqui todos os endereços que ele tem cadastrado de maneira global para os registros dessa organização. Porém, eu não estou aqui nos Estados Unidos. Eu vou alterar a minha organização para uma organização que a Microsoft cria com dados de treinamento, dados de exemplo, que é BRMF. Olha só, BR de Brasil, né? E Contoso, que é uma organização muito comum para quem já está no mercado da Microsoft. Agora sim, o que ele fez então, gente? Ele trouxe para mim os registros de endereço que são de participantes desta organização. Nossa, participante, o que a pessoa está participando? Gente, participante é algo bem simples. Quando eu falo em participante dentro do Dynamics, pode ver que eu tenho até aqui a ID do participante. Então é assim, o participante ele pode ser um cliente, ele pode ser um lead, né, o cliente potencial, ele pode ser um fornecedor, ele pode ser um concorrente, que não deixa de ser um fornecedor, ele pode ser um candidato a uma vaga de emprego, ele pode ser um colaborador. Lembra que nós temos recursos humanos? Então, tudo isso são participantes. Então, por exemplo, eu, Luiz, me cadastrar no Dynamics lá na parte de cliente, eu vou ser um participante dentro do catálogo global de endereço. Se eu for um fornecedor como o Luiz, ele vai sugerir
que eu utilize, ele pesquisa pelo nome. Ah, Luiz, beleza, ele pesquisou. Quando eu criar dois cadastros que têm o mesmo nome, ele vai cruzar a informação e vai dizer, olha, para esse participante, você já tem um endereço global cadastrado. Você quer utilizar? Para evitar duplicatas. Também em aulas futuras vocês verão que é possível eliminar, porque é muito comum, tá? Isso acontece, não é nenhum tipo de erro, realmente é a maneira como ele trabalha, né? Ele permite que você tenha duplicidades de dados aqui dentro do catálogo de endereço. Mas também ele tem uma ferramenta que nós vamos falar futuramente, que é para você localizar as duplicatas e eliminá-las, ok? Então o que aconteceu aqui? Então nós temos esse catálogo global de endereço. Então vamos colocar em prática como que ele funciona para criar aqui um catálogo global de endereço. Aqui na parte superior eu vou usar um recurso que é do navegador, que é duplicar então essa página aqui, para eu não ter que ficar saindo e voltando e vocês ficarem se perdendo às vezes um pouco. Aqui com o botão direito sobre a guia que está aberta, eu duplico então essa tab. Perfeito. Então, olha só, fiquei com duas telinhas igualzinhas, dois catálogos de endereço global. Vou deixar uma no catálogo de endereço global e a outra eu vou acessar o cadastro de clientes. E vamos fazer um cadastro juntos para vocês darem uma olhadinha. Então eu venho aqui nos meus módulos, venho em contas a receber. Por quê? Quando eu falo em clientes, nós pensamos sempre que o cliente você trata com ele uma venda. De uma venda gera uma receita, que gera um faturamento, que gera uma cobrança. Então, ficamos aqui dentro do módulo de contas a receber. E aí eu tenho aqui o grupinho chamado clientes. Então eu venho todos os clientes, ele vai exibir, eu repito, os clientes correspondentes, né, à organização que eu estou selecionado para utilização. Muito bem. Então o que aconteceu aqui? Vejam só, eu tenho apenas 5 endereços. Vamos criar um novo cliente. Então vou criar aqui um novo cliente. Ele exibe sempre uma mensagem que ele está processando. Ótimo. Ele fala o seguinte, ótimo, Luiz, você está criando um novo cliente. Que tipo de cliente que é esse? Essa aula, gente, não é aula de cadastro de clientes, mas como eu preciso, eu estou apenas passando aqui com vocês rapidamente para que não se percam e vocês verão que é muito simples para criar um cliente com dados básicos. Eu sou uma pessoa, não sou uma organização. Então o meu nome é Luiz. E aí ele fala o seguinte, olha, você digitou Luiz, ele já foi ver se tem algum Luiz no sistema. Existem dois, mas não é o meu caso, então eu cancelo. E aí o meu sobrenome é Prado. Poxa, legal. Ó, ele, pelo sobrenome também ele encontrou alguma coisa, não é o meu caso também. E aí ele fala o seguinte, bom, você é um cliente, mas um campo obrigatório é dizer que grupo que você pertence. Hoje, quando eu estou nessa base de homologação, de teste, de laboratório, eu tenho 2 grupos apenas. Vocês aprenderão como criar os grupos que atendem o negócio da organização que você estiver implantando então o sistema. No meu caso aqui, perfeito. Eu posso definir condição de pagamento padrão, condição de entrega, moda, grupo de impostos. Lembrando que esses dados são sempre sugestivos. No momento que eu estiver realizando uma ordem de venda, ele herda essas informações, mas eu posso alterar no momento que eu estiver fazendo a venda. Bom, propositalmente eu provoquei essa situação para a gente vir aqui e olhar esse campo CEP. Então, quem já está acostumado com qualquer outro sistema de mercado, né, principalmente aqui no Brasil, é muito comum vocês virem aqui, por exemplo, digitar um CEP e ele já trazer todos os dados para você. Ah, o Dynamics não tem isso? Tem. Nós estamos falando de uma implantação do zero. Então, o sistema ele não é brasileiro. Então, ele não tem a carga de CEP do Brasil. O que aconteceu? Eu digitei um CEP, ele não me trouxe nada. Eu tenho um recurso aqui que fala assim, ó, mostrar CEP para todos os países. Não tem problema, mesmo que eu selecione, não tenho esse CEP cadastrado, certo? Então, para eu prosseguir, eu preciso de um CEP cadastrado, para que eu possa executar então esse cadastro. Vamos então deixar do jeito que está aqui. Vamos abrir mais uma tab. E aí eu vou explicar um pouco sobre CEP para vocês, que pode ter feito carga, pode ser cadastrado manualmente. Então, para eu cadastrar um endereço, uma cidade, o que seja, eu preciso vir em administração da organização.
que são informações básicas, né? E aí dentro de informações aqui, eu tenho catálogo de endereço global, eu tenho um outro grupo, um subgrupo chamado endereços. E aí eu tenho o seguinte, configuração do endereço. Então ele vai trazer para nós aqui e eu vou falar rapidamente aqui com vocês, ok? Então beleza, então vamos fazer um cadastro e aí eu falo para vocês como funciona a importação de CEP. Legal, então ele traz aqui para mim tudo que já tem cadastrado na base, não preciso me preocupar com este cadastro. Aqui eu tenho os países já cadastrados, eu tenho os estados, ele traz cadastrado para o Brasil já, né? A região, como eu disse, nós temos cadastrar algumas regiões, cidade, legal. Cidade vem aqui nessa base cadastrado as principais que ele entende. Então, no nosso caso, como eu vou cadastrar em São Paulo, já está cadastrado a cidade aqui. Ah, mas eu quero cadastrar uma cidade que não está aí. Basta você clicar no botão criar e ele permite, por exemplo, aqui, então eu quero cadastrar uma cidade que não está aí, vou cadastrar São Bernardo. Opa, é questão de teclado, gente. Meu teclado está em português, o sistema está, no momento que ele está hospedado, ele está em inglês, né? Então, São Bernardo do Campo, copio aqui, colo aqui na descrição. O estado da cidade aqui vamos localizar São Paulo. Então, salvo. Pronto, uma cidade cadastrada. Bem simples. Lembrando que eu estou fazendo isso propositalmente para que vocês vejam as possibilidades. Tá? Existe a importação, como eu já disse e repito. Mas para que vocês entendam, caso acontecer no dia a dia ali, cadastrar uma cidade, eu não vou demandar uma importação, que até aquilo acontecer tudo, o cliente já desistiu de comprar da organização. Então eu fiz o seguinte, aqui ó, CEPs. Olha que bacana. Então, lembra que eu falei na minha opção de usuário? Ele trouxe exatamente ao meu país. Se tivesse deixado como Estados Unidos, eu não poderia fazer nada, não. Vem aqui e troco manualmente. Mas, já que eu estou no Brasil, já deixo configurado que ele vem todo bonitinho para que eu possa utilizar. Então, vamos cadastrar um novo CEP para vocês verem. No caso, eu quero criar, então, a mesma coisa, né? Botão, criar. Aí ele fala o seguinte, beleza, qual que é o CEP que você vai cadastrar? 04 011 perdão, 110 001. Se não tiver certo, eu não estou pesquisando, eu estou pegando um CEP aleatório aqui, tá, gente? Ele vai ser da cidade de São Paulo. Ele é porque a cidade com certeza tem acento. Então, se eu deixar S, lá. Então, perfeito. O bairro é Vila Mariana. Qual que é a rua? É Lins de Vasconcelos. Quero informar que região nós estamos? Não cadastrei região, então não tenho nenhum para informar. Legal. Salvo. Perfeito. Então agora eu tenho um CEP para eu poder cadastrar no meu cliente lá. Muito bem. Feito isso, o que eu faço então? Eu volto, eu vou deixar a tela aberta caso precise cadastrar mais algum, caso queira fechar. Ou seja, a navegação depois é de cada um. Volto aqui então para a guia que eu tenho o cadastro de cliente. Vou selecionar o CEP que eu acabei de cadastrar, 011 110, lá. Ele já vai buscando e exibindo para vocês. Então ele trouxe aqui o 04 110 001, eu estou na linha de Vasconcelos, selecionei esse cara aqui e o número. Perfeito. Isso é suficiente para eu poder cadastrar um cliente. Tá? Não entrei com informações fiscais, não entrei com dados de pagamento, de venda, apenas com o intuito de cadastrarmos um endereço. Venho aqui e salvo. Se tiver tudo certinho, ele vai exibir para a gente. Muito bem. Então, continuando ainda, só para pegar o gancho da navegação, quando você entra em uma tela de registro, muito parecido com o AX 2009, 2012, ele continua aqui, então com esses grupos, né? Recolho aqui, olha lá, mesma coisa, a diferença é que nós estamos num padrão web. E aí eu tenho aqui o grupo de endereços. O que aconteceu? Ele trouxe aqui para mim então, dizendo, olha,
Esse nome aqui, por quê? Porque ele associou com o catálogo de endereço global. Ele pegou os dados do meu endereço, finalidade eu não alterei. Gente, é importante isso daqui. Quando eu cadastro qualquer endereço para o cliente, eu tenho uma finalidade para ser preenchida, somente para que aquilo, na hora de eu fazer uma venda, eu possa selecionar, na hora de eu pesquisar qual é o endereço que eu estou pesquisando. E ele diz o seguinte: se você tiver mais de um endereço, você vai sempre ter um endereço que é o principal. Isso é do sistema. E esse endereço principal é justamente o que ele traz aqui para o catálogo global, para o catálogo de endereço global. Tenho bastante registros aqui, não tem problema, filtro. Essa parte aqui também é legal ainda. Questão de navegação, olha que bacana. Quando você digita qualquer parte aqui, qualquer palavra, ele te fala, legal, eu digitei Luiz. Então você quer pesquisar Luiz por qual campo? Pelo nome, pelo ID do participante, pelo telefone, cidade, estado. No caso, pelo nome. Isso é bacana, eu não preciso de ir lá selecionar, criar filtro específico. Digitou uma palavra, ele vai entender que você tem alguns campos que já são pesquisáveis. Olha lá, coloquei Luiz, o que aconteceu? Então ele está dizendo aqui que eu posso salvar minhas consultas, enfim. O que aconteceu? Olha o Luiz aqui, ó. Ó, estão vendo? Olha lá, o Luiz veio, não cadastrei telefone, mas ele trouxe então aquele CEP, dizendo para mim que eu tenho um cadastro. Legal? Se vocês cadastrarem mais um endereço aqui, gente, não tem problema. Vocês podem cadastrar 5 endereços, 6 endereços. Pode ter uma organização que ela é grande, por exemplo, que ela tem uma matriz e umas filiais. As filiais compram, o endereço de entrega fica para aquela filial, o endereço de cobrança vai para a matriz, por exemplo. Isso é muito comum, tá, no mercado. Então você pode ter quantos endereços você precisar. Porém, o principal vai ser sempre o registro que será exibido aqui na telinha do catálogo de endereço global, ok? Perfeito, então. Falando então ainda de catálogo de endereço global, se você cadastrar um fornecedor, como eu havia dito agora há pouco de participantes, se eu cadastrei um fornecedor, se eu cadastrei um colaborador, um candidato a uma vaga que está aberta, a um concorrente meu, a um lead que é um cliente potencial, tudo que for de endereço principal vem para essa telinha de catálogo de endereço global. Ok? Então é de suma importância, muita gente se perde, tá, como usuário. Eu já passei por isso, eu trabalho com o AX daí desde 2009, fui para 2012, né, o 365, sempre são os mesmos erros. As pessoas muitas vezes têm duplicidade, as pessoas não entendem para que tem um catálogo de endereço global, então ele tem a finalidade de centralizar para que você não tenha poluição de informação. Eu, como Luiz, eu sou um cliente, mas eu posso ser um fornecedor, eu posso trabalhar na organização, ser um colaborador, e o meu endereço é o mesmo. Por que eu tenho que ter 3 registros de endereço? Só para consumir o meu banco de dados? Não, então eu centralizo. Ok? Então essa é a finalidade de você ter o quê? Você ter uma consistência de dados. Tá? Então essa é a finalidade. Ele vai ajudar você nisso daí tudo. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode escrever aí nos comentários do vídeo, que na medida do possível eu vou responder cada pergunta que for recebida de vocês. Ok? Então, é isso que nós tínhamos que falar hoje. Fizemos então, repetindo, acessamos a máquina virtual, fizemos a configuração das opções do usuário, né? Vimos um overview como que ficou em português e começamos a acessar então as funcionalidades. E a primeira funcionalidade que nós acessamos foi justamente a de catálogo de endereço global. Como eu prometi, eu vou falar aqui rapidamente com vocês, quando a gente fala de endereços, né? Ah, Luiz, eu tenho toda vez então cadastrar CEP. Imagina o Brasil, quantos, né, endereços, quantos CEPs eu teria que fazer isso, sendo que o correio disponibiliza, né, um arquivo para que vocês possam tratar, né? Beleza, eu posso fazer isso de algumas maneiras. Então vou só fazer um comentário aqui com vocês, né? Vocês estão vendo que já vem aqui nas funcionalidades, ó, eu tenho importar CEP. Infelizmente não podemos nos empolgar com essa funcionalidade. Por quê? Porque ele não vem, olha só, ele vem alguns países. Os Países Baixos, Suécia, Bélgica, Japão e China. Ah, mas isso aqui não vai me atender porque o formato de CEP é outro. Então nós temos duas maneiras. Quando você está implantando o Dynamics, geralmente você tem uma equipe, você tem um projeto onde tem dev, tem funcional, enfim. E aí o que acontece? Você pode customizar essa funcionalidade, mas eu sugiro fazer um job,
né? Isso nós vamos falar na aula de desenvolvimento sobre jobs, mas só para vocês entenderem, é possível eu criar rapidamente um job que me importe de uma planilha de Excel, de um arquivo CSV, do que seja. Enfim, e também nós vamos falar sobre importação de dados. Eu tenho aqui também, ó, na administração do sistema, eu tenho gerenciamento de dados, eu também tenho alguns recursos, como por exemplo importar dados. Só que para importar dados, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de criar modelos. Porque ele tem que saber qual é o layout que eu vou importar. Nós vamos ter uma aula somente sobre importação e exportação de dados. Né? Para quem já é mais antigo do mercado de Dynamics, aí vai lembrar dos DATDEF que nós fazíamos aí no passado para poder importar os CEPs. Mas enfim, então ele disponibiliza sim, de algumas maneiras, como eu disse, mas não nativamente, assim que você vá lá importar CEPs e você só selecione o arquivo e suba. Infelizmente não é assim tão prático. Mas ele permite para que você não precise cadastrar CEP a CEP. E aí, como eu disse também, quando você estiver ali no dia a dia, surgiu um CEP único, né, novo ali para você cadastrar, não compensa todo esse trabalho de importar, exportar, ou mesmo mover um dev para ele criar um job. Venho aqui, vou lá na mão, cadastro e resolvo o problema naquele momento. Ah, mas Luiz, surgiu aqui, eu levantei, tem mais ou menos em torno de 500 a 1000 CEP para cadastrar. Aí beleza, planilha esses dados de acordo com aquele modelo e a gente sobe então por importação de dados. Ok? Então é uma ferramenta, eu repito, Dynamics é muito poderoso. Nós estamos começando, isso aqui é só a pontinha do iceberg, mas bem aquela bem pequenininha, né? Que você olha ali e só vê aquela camadinha e você fala, cara, tô passando, vou adentrando, nós vamos nas profundezas e aí vocês vão entender o poder e a riqueza que tem o Dynamics 365 Finance Change Operations. Legal? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, eu repito, deixe nos seus comentários, que na medida do possível eu vou respondendo, tá ok? Muito bem, também temos nossas redes sociais, temos o Instagram da Academia Dynamics, temos o Telegram, né? No LinkedIn nós temos a página, onde você pode enviar uma mensagem particular, caso não queira deixar no comentário algum dado, como por exemplo um e-mail, um telefone para a gente se conversar, mas pode então pelo LinkedIn, lá na página da Academia Dynamics você tem as mensagens que você pode mandar privado para nós aqui e a gente sim com certeza vai ajudar vocês na medida do possível aquilo que tiver ao nosso alcance. Legal? Repito também, não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de curtir, isso nos empolga, isso nos ajuda a cada vez mais a gente poder trazer aí conteúdos que possa agregar valor na sua vida profissional. Legal, gente? Então, mais uma vez eu agradeço a companhia de vocês, aguardo vocês para a próxima aula e cada vez mais então vamos aprofundando aqui nessa ferramenta fantástica que vai aí nos nossos dias de treinamento até a gente poder então cumprir toda aquela cadeia de processo de uma organização que eu passei para vocês na aula de overview de RP. Legal? Então é isso. Um forte abraço a todos e aguardo vocês então para o próximo vídeo.